Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, se escreve hoje nas páginas da imprensa brasileira a crônica de um declínio anunciado, com revelações que dizem respeito à performance administrativa na Petrobras, a grande e histórica empresa brasileira. O declínio da Petrobras, a sua trajetória descendente, jamais foi ignorada pelo bloco oposicionista no Congresso Nacional. O alerta esteve presente inúmeras vezes em pronunciamentos da tribuna do Senado Federal e da Câmara dos Deputados e, sobretudo, no ato de instalarmos uma comissão parlamentar de inquérito para investigar irregularidades denunciadas pela imprensa do país. Liderei a iniciativa da coleta de assinaturas e, surpreendentemente, conseguimos o número regimental. A CPI foi instalada. Obedecido o princípio da proporcionalidade, ela foi integrada majoritariamente por representantes do governo. Foi nesse contexto, em face da existência de uma sucessão de denúncias de irregularidades e desvios de recursos feitas pela Polícia Federal, Ministério Público e Tribunal de Contas da União, bem como das dificuldades desses órgãos em obter as informações necessárias para concluir as investigações, que fomos compelidos a investigar os fatos por intermédio da Comissão Parlamentar de Inquérito. Não foi, portanto, picuinha ou revanchismo, oposicionismo irresponsável que nos moveu. Agimos em absoluta sintonia com os ditames republicanos. A verdade cristalina é que o governo, a partir da instalação da CPI da Petrobras, depois de tentar impedir a sua concretização, encarregou sua base de apoio de preparar as exéquias desse colegiado. Na prática, o presidente da República assumiu a liderança desse processo. Pessoalmente, o presidente da República assumiu a liderança do processo de abafa CPI Petrobras. Em reação, a oposição anunciou, no dia 10 de novembro de 2009, sua retirada definitiva da comissão, sem, no entanto, abdicar do dever de apurar as denúncias que ensejaram a criação da CPI. Nesse sentido, 18 representações foram encaminhadas ao Ministério Público. Completamos a 19ª no final do ano, quando protocolei no dia 21 de dezembro, mais uma representação a respeito da negociata denunciada, realizada no Texas, da usina Pasadena. Depois nos referiremos a ela. A única alternativa que restou à oposição foi abandonar o palco montado para atender os interesses do governo e o seu proselitismo administrativo na tentativa de ocultar desvios constatados pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público. Na seleção de crimes listados pelo Ministério Público, havia formação de quadrilha, improbidade administrativa, enriquecimento ilícito, etc. As condutas criminosas eram inúmeras, impondo pesadas lesões ao patrimônio público. Nessa crônica de um declínio anunciado, devo ressaltar que a decisão de acionar o Ministério Público para a instauração dos procedimentos que ensejariam a investigação judiciária necessária já havia sido anunciada por mim antes mesmo da instalação da comissão, prevendo a possibilidade da operação abafa. O compromisso foi cumprido. Como destaquei à época, as irregularidades eram gravíssimas e não podiam ser sepultadas com honras fúnebres, como desejava o governo, sob pena de prevalecer o manto da impunidade que protegia os desmandos na administração do presidente Lula. O desmonte da Petrobras, estampado atualmente, é decorrente desse declínio anunciado. Ora, senhores senadores,
179,3 bilhões de reais. Como tão bem afirmou o editorial do jornal Estado de São Paulo, a Petrobras paga um preço devastador pela sujeição aos interesses político-partidários do Palácio do Planalto. Investimentos mal planejados, orientação ideológica, loteamento de cargos e prossegue. Os danos impostos à companhia são parte da herança desastrosa deixada pelo presidente Lula à sua sucessora. É a consequência do balcão de negócios instalado em Brasília a pretexto de se assegurar governabilidade, como se impossível fosse governar sem balcão de negócios. Não podemos esquecer que a recente decisão do Ministério Público Federal de representar junto ao Tribunal de Contas sobre denúncia que aponta evidências de atos lesivos ao patrimônio público na compra pela Petrobras de uma refinaria em Pasadena, nos Estados Unidos, a que me referi como a 19ª representação que a oposição protocolou. Esta protocolei só, individualmente. As 18 anteriores foram protocoladas conjuntamente pelo PSDB e pelos democratas. Solicitei à época a abertura de inquérito civil administrativo e indiquei, caso comprovadas as denúncias, que fossem aplicadas aos responsáveis pela operação sanções previstas na Lei 8.429, de 92, tais como perda da função pública, suspensão dos direitos políticos e, especialmente, o ressarcimento ao erário dos danos causados ao patrimônio. Avalia-se um prejuízo de mais de US$1 bilhão nessa transação inusitada. É bom repetir o que ocorreu com esta refinaria já antiga, eu diria, longe da modernidade que se exige para a competição atual. Os belgas adquiriram por US$ 42 milhões em 2005 e em 2006 venderam à Petrobras por US$ 1.180 bilhões. Portanto, um negócio das Arábias, um negócio da China, na verdade. Um negócio, ele é do fim do mundo. Um negócio que só poderia interessar aos corruptos da República, aos ladrões do Brasil. É preciso dar o nome correto a essa gente. Que nome poderia dar a alguém que assalta os cofres públicos tão descaradamente como nesta ocasião? O que justificou essa transação diabólica? Não há nenhuma justificativa técnica, não há nenhuma justificativa de natureza econômica. O que há aqui, certamente, e nós estamos autorizados a pressupor, é o desejo do enriquecimento fácil e ilícito à custa do patrimônio público. Eu peço a Vossa Excelência, senhor presidente, que autorize o registro nos anais da Casa de todas estas representações. São 19. E agradeço a oportunidade de me pronunciar a respeito de mais esta história, em vários capítulos, que possibilitou a feitura da crônica do declínio anunciado da grande empresa brasileira, a Petrobras. Consequência do modelo de promiscuidade que temos que destruir, sob pena de comprometermos o futuro desse país. O modelo de promiscuidade que liga o executivo ao legislativo através de um balcão de negócios, que possibilita o aparelhamento do Estado brasileiro com o loteamento dos cargos e a abertura das portas do erário para a corrupção desenfreada.
Eu concedo ao senador Cristóvão Buarque, com alegria, a parte que solicita. Senador Álvaro, apenas para dizer que críticas, não houve alertas, mesmo vindas da oposição, vai tropeçar em algum momento. Para isso existe a democracia. A democracia não é só para que a cada 4 anos a gente veja com quem está a maioria. É para, durante o período entre uma eleição e outra, dialogar-se. Nem sempre para aceitar, para rebater, muitas vezes, mas não ter ouvidos fechados para o que vem da oposição. Eu aqui tenho escutado o senhor falar tanto tempo e tenho certeza que o governo teria evitado alguns erros se tivesse escutado a sua fala, mas mais grave, daqui para frente, não escutar essas afirmações que o senhor está fazendo, seja para levar em conta, seja para dizer que não são exatamente assim, é mais do que um tropeço, é um suicídio. Porque é ficar conivente com coisas equivocadas que mais dia menos dia vão cobrar um alto preço. E a oposição vai poder dizer que alertou, vai poder dizer que não foi surpresa, vai poder dizer que eles não sabiam, porque a televisão, eu espero, deve ficar ligada também no Senado. Então eu parabenizo a sua fala como alerta ao Brasil, mais mesmo do que como crítica. E que o governo ouça, converse. Como a gente está vendo nos Estados Unidos, o diálogo permanente do presidente da República com as lideranças da oposição para ver como encaminhar os problemas que o país tem. Não tem futuro a democracia que não ouve a oposição. E eu digo isso sendo de um partido que é da base de apoio. Mas não tem futuro um governo que não ouve a voz da oposição em tudo aquilo que ela traz como alerta, e mesmo naquilo que ela traz como crítica para que seja combatida, seja refutada, mas jamais ignorada. Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque. Vossa Excelência, com a postura republicana de independência que adota, contribui para valorizar uma instituição como nossa, tão desgastada por acontecimentos conhecidos da opinião pública brasileira. Certamente, essa postura de independência adotada por Vossa Excelência, pela senadora Ana Amélia, pelo senador Pedro Taques, pelo senador Randolph e tantos outros, é uma postura que contribui para superarmos barreiras que nos impedem de recuperar a credibilidade que o Senado perdeu ao longo dos anos. Esse pronunciamento tem o objetivo de rememorar os fatos, de registrar nos anais da história, nos anais do Congresso Nacional, do Senado Federal, mas tem o objetivo também de solicitar ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral da República, informações sobre a consequência destas representações protocoladas. De algumas delas sabemos. Esta última está em curso o procedimento instaurado, que procura investigar a denúncia. Esta última, a 19ª, que diz respeito à venda da refinaria de Pasadena. Sei, por exemplo, de uma outra representação que protocolamos referente à refinaria Getúlio Vargas, em Araucária, no Paraná, onde o Tribunal de Contas constatou o desvio de 800 milhões de reais na ampliação da refinaria. Sabemos que há um inquérito em andamento na Polícia Federal, na Delegacia da Polícia Federal em Curitiba, no estado do Paraná. Mas queremos que o Ministério Público possa nos informar também sobre o andamento dos procedimentos que eventualmente foram adotados em razão destas representações que, em nome da oposição, protocolamos nos últimos anos. Muito obrigado, senhor presidente, e mais uma vez reitero o pedido para que esses documentos sejam registrados nos anais do Senado Federal. Muito obrigado.